Olá, seja muito bem-vinda ao Identidade e Elas. Um espaço criado para dar voz a histórias reais, histórias de mulheres que carregam força, fé, desafios e recomeços. Aqui a gente acredita que toda mulher tem uma identidade construída por vivências que merecem ser compartilhadas. Não apenas para serem ouvidas, mas para poder inspirar outras vidas. O Identidade e Elas só acontece porque existem marcas que acreditam nesse propósito. Meu muito obrigada a cada uma parceira por acreditar nesse projeto e caminhar junto comigo. Para conhecer cada uma delas que está fazendo essa parceria comigo e me ajudando a tornar esse projeto real, é só visitar o nosso perfil no Instagram. Esta temporada tem o patrocínio oficial do Instituto Mariana Vogel, que escolheu apoiar histórias reais e fazer parte de algo que impacta vidas. Eu sou Emeline e hoje você vai conhecer uma história que pode tocar o seu coração de uma forma muito especial. Vamos lá? E hoje eu quero contar para vocês a história da Paulina, que é uma história que eu tenho certeza que vai inspirar e fortalecer muitas mães que podem estar passando por tudo que ela já passou. Paulina, seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria te agradecer por você acreditar e confiar, nesse projeto, confiar em mim, para poder estar abrindo para as pessoas tudo aquilo que você viveu e que você vai poder inspirar outras mulheres. E aí eu queria que você contasse primeiro para quem está assistindo, quem é a Paulina? Eu sou a Paulina Vergara, eu sou mãe da Estela, empresária, esposa do Lucas, e eu vim contar um pouquinho da minha história da maternidade para vocês. Me conta, quando que você começou com esse sonho? Você sempre teve esse sonho de ser mãe, desde pequena? Eu sempre sonhei, sempre. Eu lembro que na escola a gente brincava assim, minhas amigas, umas brincadeiras, quem é da minha época vai lembrar. Com quantos anos você quer casar? Sim, tinha uns Com negocinhos que fazia no papel. Que letra vai ser o nome do seu marido? E aí falava, a gente pequena, né? Falava com 20 e poucos anos. É. Mas aí, assim, a vida vai levando, a gente nunca tá preparada, né? Assim, Sim. ainda não é a hora de ser mãe, é a hora de ser mãe. Mas sempre foi um sonho, tanto que quando eu fui tia, eu, assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada das minhas sobrinhas, eu amo criança. Mas ainda não era o meu momento de ser mãe. Sim. Então, assim, respeitando, mas assim, inclusive antes de ser mãe, eu até julgava e criticava uma mulher que não queria ser mãe. Hoje eu entendo, a gente vai chegar lá, né? Mas eu sempre dizia que a mulher veio ao mundo para ser mãe, era um sonho mesmo. Mas você idealizava, tipo, 2 filhos, quero uma menina, quero um menino, ou não tinha muito isso? Você só queria ser mãe? Eu sou a terceira filha, né? Meus pais têm 3 filhos, então assim, eu amo ter irmãos. Amo. E acho muito importante, mas assim, a vida vai encaminhando a gente e a gente vai entendendo se dá para ter mais de um filho. E eu vou contar minha história para vocês. Eu tenho uma filha hoje e acredito que ela vai ser filha única, sim. Entendi. Mas assim, eu amo ter irmãos. Hoje eles são assim, tudo para mim, me ajudam, eu sei que eu posso contar com eles. Eu tenho uma família muito pequena, então assim, minha família são os meus pais, os meus irmãos, minhas sobrinhas, minha cunhada, meu marido, minha filha. Então assim, imagina se eu não tivesse meus irmãos, são tudo. E eu gostaria de proporcionar isso para minha filha, mas eu entendi o meu recado e estou muito realizada. Entendi. Então vamos começar a contar a história, digamos, da parte difícil até chegar na Estela, boa. Né? Que foi em março de 2021, você teve sua primeira perda, mas como que foi? Você descobriu? Como que? Conta não pra era gente. nenhum momento que eu estava me preparando para ser mãe. Eu tirei o DIU e assim, no mês seguinte eu fiquei grávida. Foi até um susto, mas é aquela coisa, quando a gente descobre, é uma alegria, um susto. Mas assim, eu falo que o primeiro positivo, para mim, na minha vida, foi o que mais me deu alegria. Porque depois desse, todos vinham com alegria, mas com preocupação e medo. Então esse foi o que eu mais, assim, eu fiquei feliz, porque meu sonho era ser mãe, mas também na hora levei um susto. Mas na hora, assim, falei com a minha família, meu marido, minha médica, e a gente iniciou porque
eu não tinha noção, assim, eu falo isso até com amigas minhas. Se você quer ter filho, já começa. Porque a gente não tem noção, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A gente acha, porque tem gente que fica grávida, dá tudo certo, nasce 9 meses depois, mas não. No meu caso, levou anos para eu conseguir ter uma filha, né? E aí, eu mandei mensagem para minha médica, ela me preparou e, assim, comecei a fazer meus exames, até que em algum dos meus exames eu descobri que, assim, não estava evoluindo a gestação. Entendi. Eu nunca tive nenhum problema para engravidar, eu sou muito fértil, só que eu não conseguia levar uma gestação à frente. Entendi. Entendeu? Essa foi a minha questão. Mas na primeira a gente não sabia nada. Não teve planejamento, né? Então você não precisou tomar medicamento, você não sabia. Não, na primeira vez eu não tinha, ninguém tinha noção do que estava acontecendo. Porque assim, é muito comum, eu não vou dizer que é normal. Normal não é, o normal seria dar certo. Mas comum é aquela coisa, depois que a gente perde, a gente tem noção de que isso acontece muito, sabe? Porque ninguém senta em amigos e fala, perdi um bebê. Não. Quando você senta e fala, eu perdi um filho, eu também já perdi, tem uma amiga, uma prima. Então, assim, é aí que você descobre esse mundo, entendeu? E aí, depois dessa primeira, eu nunca vou esquecer que nessa primeira perda, uma amiga minha, eu tava assim, arrasada, porque a partir do momento que você vive aquilo, você já imagina o nome, já sonha. Quando você perdeu, tinha quanto tempo? Era bem inicial, assim, eu tenho uma outra amiga que fala, é porque assim, foram muitos momentos. Então, ela sempre fala que eu descobria antes até de atrasar minha menstruação. Nesse caso, não, porque foi a primeira vez, eu não tinha noção. Mas depois fica aquela ansiedade que eu já fazia teste antes. Aí, quando eu perdi e contei pra essa amiga, foi uma amiga que, assim, ela perdeu um bebê na semana do filho dela nascer. Então, assim, eu acho que dor maior do que essa, não sei. E, assim, na hora que eu falei, ela saiu, ela é professora de Pilates, ela vai se identificar. Ela abandonou o trabalho dela, a aula dela, os alunos, e foi até a minha casa e me abraçou. E falou comigo, minha amiga, não pense que dói menos, porque só tem, 4 semanas, 6, e na minha tinha, 36, 37, que dói igual. E ali, e realmente, mas assim, pra mim, eu tinha até vergonha de sofrer na frente dela, porque eu sei a dor que ela sentiu. Ela viveu 9 meses com aquele bebê, pra naquele momento descobrir que não deu certo, entendeu? Mas assim, aquilo ali me confortou. Ela falou, chora, sofre. E foi assim, realmente foi horrível. Mas assim, dali foi uma questão de honra fazer dar certo. Eu não imaginei que ia ser tão difícil à frente. Imaginei, não deu certo agora. Mas você também não desistiu, não vou tentar mais. Não, aí assim, eu poderia ter falado, não quero agora, não estava me preparando, mas aí eu queria, aquela coisa, cutucou, agora eu quero mesmo. E aí a minha médica, que inicialmente era a Mariana Rauch, sempre foi mas ela não faz parto. Então quem me acompanhou até eu conseguir engravidar foi ela até o final. Ela só não fez meu parto, tá? Que é uma maravilhosa, assim, desde o início ela me dava assim a certeza de que ia dar certo. E eu acreditava nela. E aí, vamos continuar, engraçado que assim, aí ela falava, vamos repetir o beta. Aí aquela coisa, isso pra mim vai ficar marcado pra sempre. 48 horas ele tem que dobrar, ela vai assistir, ela vai rir, sabe? E é aquilo sempre, nossa, eu fazia exame todo dia, sabe? Até descobrir. Aí passou ela falou, vida normal, você pode engravidar. E aí eu tive a segunda gestação, Na primeira você não precisou fazer nenhum procedimento? Não fiz nada. Não, eu não tinha um tempo avançado para ter que fazer uma curetagem, um amil, que é o procedimento, nada. O meu corpo ia expelir naturalmente e aconteceu. Ela falou, você vai menstruar. Eu menstruei e a vida seguiu. Entendeu? E até assim, foram momentos que eu nunca expus, sabe? Eu não sou muito de expor esse tipo de sofrimento. E até tô aqui hoje para ajudar mulheres que estão passando por isso. Porque assim, naquele momento, saber que isso acontecia, que era comum... outras pessoas, né? Outras mulheres também. Conforta um pouco o nosso coração do que você pensar. Porque na hora você fala, por quê? Por que comigo? Entendeu? E realmente você se pergunta, será que eu não sou merecedora? E aí você fala, nossa... Conheço a fulana que nem queria ser mãe, sabe? Pessoas que às vezes têm vários filhos e não queriam. E aí você fala, por que comigo eu não consigo? E aí
eu fiquei menstruada e a vida continuou, né? E aí, depois de um tempo, né, eu engravidei novamente, tá? E aí, quando foi em junho desse de mesmo 2021 ano também. Isso. E aí foi o mesmo processo. Fiquei grávida, evoluiu um pouco mais, mas não tinha batimento. Na ultra, fiz a ultra e o bebê não tinha batimento. Aí, depois disso, eu comecei a fazer exames assim de ovulação, para ver se estava tudo bem, ultrassom, essas coisas assim, para ir acompanhando. A gente foi evoluindo na investigação. Mas também cogitou-se essa possibilidade de ser uma trombofilia, só que pede-se que se tenha 3 abortos, o que eu acho um absurdo, né? Porque assim, a pessoa tem que sofrer 3 vezes para poder investigar, né? Para saber se realmente é uma trombofilia. E após essa perda, a gente começou a ficar mais de olho, sabe? Quando viu que não tinha batimento, a mesma coisa, acompanhou beta. Mesmo período também que ficou, mesmo período, bem inicial bem também. Nessa segunda não precisei também. Assim, eu tinha muita facilidade de engravidar. A questão não era engravidar, era manter o bebê vivo dentro de mim, né? E aí essa segunda também, mas assim, fica aquele questionamento a todo momento, né? Por quê? E aí a terceira que foi a mais, assim, tensa mesmo. A mais difícil, que foi em setembro de 2022. Isso aí, que foi a que eu consegui levar por mais tempo, né? Eu escutei o coração a primeira vez, entendeu? Então ela evoluiu mais, mas aí eu cheguei no consultório para fazer uma ultra um dia e não tinha batimento. Assim, é engraçado que eu sempre nessas vezes, assim, a gente vai chegar no final, eu vou falar, eu saí, assim, parece que anestesiada do consultório. Você não sai, acreditando que estava acontecendo de novo. Porque, assim, e isso foram passando anos, né? E aí eu ficava pensando, gente, eu tô envelhecendo, eu não tenho mais os óvulos que eu tinha com 20 e poucos anos. E aí, assim, eu pensava, daqui a pouco eu não vou conseguir nem engravidar mais, assim. E aí a gente começou a pensar, Aí eu pensei até em congelar meus óvulos, porque eu não sabia quanto tempo eu ia conseguir. Poderia durar, né? Entendeu? E mais pra frente eles iam estar mais, assim, envelhecidos e poucos, né? Entendi. E aí a gente entrou na questão de investigar uma trombofilia, E aí começou esse processo de investigação. Aí a Mariana Rauch me encaminhou para o Bruno Reis, que é o hematologista, né? A Paloma também, que é vascular, eles trabalharam em conjunto. E a gente começou a investigar. Então, eu digo que não foi diagnosticado ao certo, assim, até porque o plano de saúde porque é uma medicação cara. Sim. Eu tinha que tomar uma injeção todos os dias até o bebê nascer. Entendi. Quando eu fui no Bruno, a gente fez todos os exames, né? E ele falou assim, Paulina, não tá dizendo ao certo assim, é uma trombofilia. Só que tem uma taxa aqui que ela tá no limite. E durante a gestação ela sobe, é natural. Esse aumento dela vai causar isso. Causava a perda. Isso. Então entende-se que isso vai continuar acontecendo. Durante esse período também, eu cheguei a fazer uma esteroscopia com a doutora Carmen Trota, que a Mariana me indicou em Juiz de Fora, que foi maravilhoso, foi incrível que eu fiz esse exame. E ela descobriu uma infecção também no útero. E assim, eu iniciei o tratamento com um antibiótico bem forte. E logo que eu fiz também isso eu já estava fazendo o Clexane com o Bruno, né? Que é o anticoagulante. Porque aí ele me instruiu da seguinte forma, Paulina, normalmente, quando você descobre que você está grávida, você pode já estar perdendo o bebê pela falta da heparina, que é o Clexane. Então, ele falou assim, vamos começar de hoje, e aí, quando você descobrir que você está grávida, você já está fazendo uso dessa medicação. E assim, eu fiquei 6 meses tomando e não engravidei. Continuei não engravidando, aí eu não consegui nem engravidar. Você não chegou a ter que tomar hormônio, nada disso, porque a questão não era engravidar, era manter o bebê vivo dentro de mim mesmo. E aí, eu fiz durante esse período essa esteroscopia, e aí eu fiz a medicação, juro, com 5 dias eu descobri que estava grávida. E aí a Mariana falou, corta a medicação, até por conta de ser
Um antibiótico um antibiótico pesado. muito forte e a gente vai ver se vai evoluir. E foi evoluindo. E foi realmente a gestação da Estela. E olhando assim para trás, tem algo que você possa falar que, tipo, uma perda teve algo de diferente de da outra perda? Assim... Tipo, uma foi mais difícil, na uma você, tipo, já estava com expectativa e na outra você já não estava? Teve diferença? Essa última, que foi antes da Estela, foi muito sacrificante, porque eu tive que, assim, eu entrei no centro cirúrgico para fazer um procedimento, sabe? E é o mesmo que eu entraria para ter minha filha, né? Sim. E eu juro, eu entrei ali, olhei aquilo tudo e falei, nossa, que eu volte aqui só para ter um filho um dia, nunca mais para fazer isso, Sim. porque é desgastante. Você entra, sedam você, faz um procedimento cirúrgico, sabe? Para você voltar para casa sem o filho. Só que isso com a gestação inicial, eu entendo. Eu imagino a dor de uma mãe ao fazer isso, assim... No final. No final, de ter vivido os 9 meses para passar por isso. Na verdade, eu nem imagino, porque deve ser muito... Com certeza. Nossa. Então, assim, quando deu certo... eu não acreditava que ia dar certo desde o início. Mas da segunda, porque você falou que a primeira perda para você engravidar novamente, você teve a ajuda da sua amiga que, né, te fortaleceu e tal, você decidiu que queria fazer dar certo. Sim. Mas aí quando houve a segunda perda, para essa terceira tentativa, você engravidou, aí perdeu. Aí na terceira, você já ficou assim, ai... Será? Ou não? Continuou com aquela determinação de que não, eu quero... continuei. Eu falei, eu não vou desistir. Eu ia tentar todas as possibilidades possíveis. Uma FIV, uma inseminação. Eu nunca ia desistir, entendeu? A não ser que falassem, realmente você não pode ter filho. Mas eu queria tentar de uma forma natural, entendeu? Isso eu iniciei com 31 anos. Eu fui mãe com, acho que 34. Hoje eu tenho 37 anos, entendeu? Mas assim... tentando que desse certo de uma forma natural, assim, e tentando encontrar onde estava o erro. Se eu tinha algum problema de saúde, se eu não tivesse, às vezes a gente ia investigar o meu marido, mas foi aquilo que a gente falou, não era de fazer o bebê o problema. A hipótese de não tentar mais lidar com isso, aceitar, nunca existiu. Nunca existiu. Nunca. Eu queria muito realizar esse sonho, muito assim, isso nunca passou pela minha cabeça. A não ser que falasse, você nunca vai conseguir mesmo. Entendi. Entendeu? Mas enquanto tivesse alternativas, você tentaria. Eu ia, isso com certeza. Bonito. Entendeu? E aí, quando teoricamente eu consegui, foram 9 meses intensos, né? Tem mulheres que falam pra mim que amaram ficar grávidas, eu não gostei. Porque assim, eu nunca vivi um dia relaxada, entendeu? Você tinha sempre medo de alguma coisa. Nessa gestação, a Milene, que foi a médica radiologista que fazia os meus exames, eu fazia ultrassom toda semana. Durante 9 meses eu fiz ultrassom toda segunda-feira. Não tinha necessidade, mas eu precisava daquilo para eu conseguir seguir com a minha vida. O resto da semana. Entendeu? Porque assim, eu perdi com 6, eu perdi com 8. Então assim... poderia acontecer na semana seguinte, eu chegar e não ter batimento. Então, eu ia toda semana. E desde o início da gestação da Estela, ela sempre foi muito pequenininha, entendeu? E aí, a gente sempre acompanhou isso, sabe? Eu vivi, assim, uns 9 meses numa ansiedade. Tanto que entre a última gestação, que não deu certo, e a Estela, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Entendi. Porque, assim, voltando até um momento foi marcante na minha vida, na terceira perda, foi um momento que eu tava, assim, no auge do meu sucesso profissional. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre tive uma loja de mala, né? Sim. E iniciei um trabalho de roupa que foi muito além do que eu imaginava. Né? Exatamente. E assim, hoje eu falo, às vezes, realmente Deus não queria que naquele momento desse certo, porque ele tinha outro plano. Se eu tivesse sido mãe lá naquela época, eu nem teria o By Paulina hoje em dia. Entendi. Entendeu? Porque foi às vezes, nessa fuga do sofrimento que eu encontrei formas de ocupar minha mente, de trabalhar mais. E aí, no ano que teve essa terceira perda, foi o ano que eu estava grávida até então e resolvi abrir um espaço físico. E eu lembro, como se fosse ontem, que eu falei, nossa, tá tudo dando certo na minha vida, eu vou abrir uma loja, uma coisa que eu nunca imaginei de roupa, tô grávida.
E aí, no meio da obra, eu perdi o bebê. E eu lembro que quando eu inaugurei a loja, eu estava muito feliz. Mas por dentro, minha família, todo mundo sabia que eu tinha perdido um bebê e que eu estava com ele ali, mas assim, esperando o processo do meu corpo colocar ele para fora. Que ser forte, sorrir e eu tava ali sorrindo, ninguém imaginava o que eu tava vivendo, entendeu? Amigos sabiam, mas assim, tinha uma tristeza em mim, mas que eu também não demonstrei, não usei aquilo para ninguém ter pena de mim, entendeu? Era um momento, entendi, passou. Depois da loja aberta, eu fiz o procedimento, retirei, né? O bebê, assim, que já não tinha nada, batimento, e minha vida continuou normalmente, né? Aí, nessa gestação da Estela, foi tudo diferente, foi muito assistida, entendeu? A gente tá falando de julho de 2023, que foi quando a Estela Não, você engravidou. Quando eu engravidei dela, e isso. Aí, como que foi descobrir que era a Estela? Tinha aquela expectativa? Porque você já tinha 2 sobrinhas, Eu já tinha 2 sobrinhas, exatamente. Eu lembro que a gente até viajou para fazer o chá revelação, a gente estava no Nordeste, fez lá, mas eu ainda tinha muito medo. Eu tive até com a Letícia aqui, eu só divulguei depois de 12 semanas, né? Sim. Porque até 12 sempre estava dando errado e sempre os médicos aconselhavam isso. E aí, eu não tinha noção se era um menino, uma menina, o que viesse estava maravilhoso, mas aí eu descobri, fiquei assim, muito feliz, mas assim, feliz, mas angustiada. Eu até ver o rosto da Estela... Você queria que chegasse logo, passasse o tempo logo. Se eu pudesse, eu apertava um botão e fazia ela nascer. Acelerar. Porque assim, durante esse período da gravidez, eu usava a medicação, fazia os exames todos, a minha médica foi a Samira, maravilhosa, ela sempre me acalmou, sabe? Coitada, eu falo que ela não merece outra gestação minha, porque eu dou trabalho. Mas no finalzinho da gestação, eu lembro que a gente começou a ver que ela não engordava mais na minha barriga, entendeu? Entendi. E aí, a gente fez um exame na última semana, na penúltima, aí na última, isso com 35 semanas. Aí com 36 eu fui fazer, não estava evoluindo o peso dela, sabe? Aí eu liguei para ela e falei, olha, eu entendo que você não quer que nasça, mas eu quero que nasça amanhã. Ela, não, Paula, vamos esperar. Eu falei, pode nascer se precisar amanhã? Ela falou, pode. Falei, então vai ser amanhã, porque eu não quero carregar esse peso de mais uma vez não dar certo. Sim. Eu sabia que ela já tinha um peso assim bom, mas ela corria o risco de ir para uma UTI, né? Também. Não, ela nasceu com 36. Nasceu com 36. Entendeu? Aí no dia seguinte a gente agendou o parto, mas assim, a gente buscou um hospital que tivesse uma vaga de UTI, o neonatal, porque existia essa grande possibilidade dela ir para uma UTI por conta do tempo. E a gente agendou para o dia seguinte. Eu falei, eu nunca vou me perdoar se até agora, tipo assim, deu certo, tá dando certo. E essa falta, às vezes, sei lá, de um oxigênio, de um alimento que tá chegando até ela, possa fazer ela sofrer nesse final. E aí a gente fez no dia seguinte, deu tudo certo, ela nasceu com peso bom, entendeu? E não precisou, graças a Deus, ela nasceu com 240, muito pequenininha, ela cabia assim numa caixinha de sapato, ela era micro. Mas assim, perfeitinha, respiração, tudo perfeito. Em momento nenhum eu fiquei longe dela, ela foi pro quarto comigo. E aí, assim, pra sair do hospital, ela saiu com 2 quilos, assim, de 40, quase que não liberaram ela, por conta de seu limite abaixo de 2 não liberariam. Em casa, ela chegou a pesar 1.900 por conta de esforço de amamentação. Mas, assim, foi tudo perfeito, sabe? Aí você, de fato, conseguiu relaxar. Aí eu consegui relaxar, exatamente. E aí, com 5 meses da Estela, eu fiquei grávida novamente. Planejado não, aconteceu também. Eu assim... Ou também você não estava preocupada, se acontecesse, viesse, eu queria muito que ela tivesse um irmão, eu queria ter mais filhos, sabe? Mas assim, não tinha colocado meu DIU, não tomava remédio. Então assim, eu entreguei literalmente para Deus e falei que seja feita à vontade, assim, se tiver que ser, vai ser. Ainda pensava, eu não conseguia antes com tanta facilidade, não estava nem usando heparina, porque eu usei só acho que 2 meses após o nascimento, parei.
E aí, com 5 meses, eu descobri que estava grávida, a gente ficou doido, eu e meu marido, assim, meu Deus, era um trabalho. Quem tem criança pequena, sabe? Sim. As pessoas ainda falavam, meu Deus, como assim? Tinha mal acabado de passar o período de cólica. Exatamente. E assim, minha família ficou sabendo, a família do meu marido, mas assim, não se tornou nada público. Sim. A gente ainda tirou uma foto para postar, assim, quando pudesse contar da família com a ultrassom, tava evoluindo muito bem, era uma gestação perfeita. E aí, com mais de 12 semanas, a gente descobriu que a evolução não estava normal. O bebê, ele não era um Dessa bebê... vez passou de 12 também, Passou, você achou que fosse... Já era, não era um bebê saudável. Ele tinha uma anomalia e o corpo não aceitou. Entendeu? Entendi. E aí, um tempo logo depois, eu perdi o bebê. E foi um processo difícil. Mas assim... Não tô medindo dor, mas depois que a gente já tem um filho, é diferente. É porque ela serviu como se fosse, eu preciso estar bem agora, mais ainda porque tem ela. Eu sofri muito, claro que eu sofri, era uma menina, entendeu? Mas eu já tinha Estela, entendeu? Eu precisava ter força, a vida continuava fora daquilo ali, entendeu? Eu precisava ter força para minha filha. E eu sofri muito, mas assim, entendi. E coloquei na minha cabeça, entendi o recado da vida até de que a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, entendeu? E eu já era muito feliz com a minha filha, entendeu? E assim, não pensar que eu estava infeliz porque eu perdi uma outra filha. Não deu certo, entendeu? A vida seguiu, eu não carrego esse peso, sabe? De tipo assim, lógico que tá na minha mente, eu nunca falei isso pra ninguém, acho que nem pro meu marido, na minha mente ela tem um nome, ela existe, entendeu? Eu rezo por ela todos os dias, porque assim, eu sabia que era uma menina, mas assim, não era pra ser, entendeu? Mas eu não posso nunca dar pra Estela esse peso, entendeu? Porque ela me faz a pessoa mais feliz do mundo. Que lindo. E aí, eu digo assim que às vezes na minha vida, durante perdas de bebês, eu ganhei outros filhos da vida. De uma vez eu abri uma loja e nessa vez, pós a Estela, eu estava no hospital e recebi a proposta de mudar o ponto da minha loja. E naquele momento eu falei, não, acabei de perder um filho, pelo amor de Deus, não tenho nem cabeça para pensar em profissional. Acabou de perder um filho e com uma outra filha, ela tinha quase 9 meses na época. Falei, não tem cabeça para pensar em nada disso. E aí, e a pessoa depois me mandou mensagem de novo, insistiu, não sei o que, vamos conversar. E eu falei, quer saber, eu acho que eu vou. Minha mente sempre foi muito ocupada, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, assim, eu falei, acho que eu vou, sabia? Eu acho que daquela vez aconteceu, deu certo. E eu fui, abracei no dia seguinte que eu saí do hospital, já tava fechando esse negócio, falei, vou, ocupei minha cabeça e entendi o recado de que, assim, não deu certo uma coisa, mas vai dar outra, entendeu? O meu lado profissional, ele cresceu no momento da minha dor, entendeu? Eu também não posso ser ingrata. Você precisou ser forte para não deixar a oportunidade passar. A vida continua lá fora, entendeu? Não adianta eu ficar dentro da minha casa sofrendo, entendeu? Porque todo mundo sofreu. Meu marido sofreu, minha mãe, meus pais, os pais do meu marido, todo mundo sofreu, sabe? Minhas sobrinhas foram, assim, um acalento para mim durante o meu sofrimento, assim, as pessoas até falam, nossa, eu sou apaixonada nelas, porque enquanto eu não conseguia ter filhos, elas me davam tanto amor, os filhos das minhas amigas também, sabe? Uma vez a filha de uma amiga dentro da minha me perguntou, tia Paulina, por que você não tem filho? Porque todas tinham. Aí eu falei, eu não sabia nem o que falar, como é que eu ia explicar para uma criança que eu não conseguia? Falei, ainda, papai do céu ainda não me deu um filho, entendeu? E aí, eu tinha amiga já com 3, 4 filhos e eu não conseguia. E eu sabia também que elas sofriam junto comigo. Então, assim, igual você me perguntou se eu gostaria de ter mais. Eu gostaria. Mas eu não vou mais ficar batendo numa tecla que eu sei que não vai dar certo, sabe? Hoje eu uso o DIU, não vou, se eu ficar grávida é um milagre, né? Porque assim, eu não tenho condição, uso o DIU.
decidimos, eu e meu marido, que não vamos mais ter filhos mesmo. Ela vai ser filha única. Meu marido é filho único. Eu tenho irmãos. Pode ser que daqui a um ano eu assista isso e fale, nossa, eu quero ter outro filho. Pode ser, eu tenho 37 anos. Mas eu também acho que depois dos 35 vai ficando tudo muito difícil. Tem esses riscos, né, da saúde do bebê. Então, assim, eu sou muito realizada. E eu acho que a gente passa por coisas na vida que às vezes a gente tem que passar mesmo, entendeu? Eu cresci muito como pessoa com isso tudo. Eu entendi. É assim, é se perguntar por que comigo, por que Deus está fazendo aquilo. Eu tenho muita fé, mas eu acho que a medicina também, a gente não pode só ter fé. Para poder... Entendeu? Se não fossem os profissionais que me ajudaram, eu não teria conseguido. Deus envia pessoas para poder ajudar. Exatamente. A gente, né? Eles me instruíram para os melhores caminhos assim possíveis. Eu ia fazer o possível e o impossível, entendeu? Para conseguir ter um filho. Mas assim, eles me deram esperança, sabe? E é aquela coisa, eu sempre quis uma coisa e consegui. E ali estava fora do meu controle, entendeu? Sim. Porque assim, quero isso, a gente trabalha, a gente rebola, faz isso, consegue coisas sim, materiais, mas isso era algo assim... Era a sensação, às vezes, de impotência, né? De tipo assim, meu Deus, eu não consigo. Eu dou conta de tantas coisas, faço tanta coisa, mas isso não é. E aí a gente vive num mundo muito midiático, a gente abre a rede social, fulano tá grávida, ciclano tá grávida. Não que a gente sofra, eu lembro quando a minha cunhada vai ver isso e ela vai lembrar dessa cena. Quando ela me contou que a irmã dela estava grávida de novo, eu fiquei muito feliz, mas eu tenho certeza que ela viu no meu olhar que eu sofri, mas não sofri porque eu não queria que ela ficasse grávida, porque eu me perguntei, meu Deus, todo mundo consegue, menos eu. Eu não chorei naquele momento, mas certamente minha fisionomia mudou e ela na hora deve ter falado, meu Deus, pra que eu falei isso agora? Entendeu? Mas assim, hoje, só agradecer. Eu sei que eu amadureci muito, entendeu? Na vida e entendi que assim... Tô aqui até para dizer para as pessoas que têm dificuldade, que não conseguem. Sim, eu ia te perguntar isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está passando pelo que você passou. E o que eu passei é muito pouco. Eu vi mulheres, eu conheci uma mulher, a Sabrina, que eu acho que ela disse que tentou 14 anos. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter mais 10 anos, 11 anos? Eu falei, eu nem teria idade fértil mais para ter filho, porque eu, teoricamente, comecei tarde, entendeu? Mas, assim, não desisti. Buscar a medicina tem, sim, hoje em dia, buscar especialistas, né? Fazer o que tá ao alcance. Você vai no seu ginecologista, ele vai te instruir, a melhor pessoa, você vai fazer isso. Eles me deram um caminho. Eu nunca questionei, falou, vai no fulano, vai no ciclano, entendeu? E assim... E olhando para trás, para essas perdas que você teve, hoje você consegue dizer assim, eu precisava passar por aquilo, porque hoje, sendo mãe da Estela, eu sou diferente porque eu tive aquela história. E a maternidade, ela é maravilhosa, mas ela é exaustiva, entendeu? E aí eu falo isso hoje em dia. No início aqui, a gente falou, eu falei que ia falar depois. Antes de ser mãe, eu julgava uma mulher por não querer ser mãe. Hoje eu não julgo mais. Porque durante o puerpério, durante assim, o início do bebê, é exaustivo, assim, a mente fica saturada, é só para quem quer. Eu falo que se a mulher não quiser, ela joga a criança da janela. Eu falo isso e é real, porque é muito exaustivo. Você abre mão da sua vida. Eu falava assim, gente, eu queria tanto ser mãe, como é que agora eu tô assim... cansada, a gente sabe? Se culpa por ter pensamentos exatamente, como esse. Eu falava, gente, eu perdi, eu sofri, agora eu não posso nem reclamar de cansaço. Mas não, isso é normal. E aí, eu pensava assim, gente, tem que querer muito. E a mulher que não quer, não tem que ter mesmo. Porque é uma doação, assim. Eu trabalho, né, com moda. O meu corpo, ele influencia. Eu me entreguei, eu engordei. Eu não fiz questão de ficar magra, assim, que eu ganhei Estela. Eu me entreguei, eu me doei. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu lembro que eu fui para São Paulo, assim, até 8 meses da Estela. Grávida, sempre alguém me acompanhava, meus pais foram, meu marido, minhas amigas, que assim, coitadas, nem sabiam, jogaram, foram comigo.
E aí, Isso no mostra o último quanto é importante ter essa rede. É importantíssimo, entendeu? E aí, no último mês, eu lembro que eu encontrei uma cliente minha, que é a Liliane Bandeira, que ela é pediatra. Aí ela falou assim, Valéria, não deixa mais ela ir para São Paulo. A partir de agora, essa criança pode nascer em qualquer momento. E aí eu queria, eu precisava ir, mas ali eu fui proibida e realmente foi o melhor. Mas assim, o que eu tenho para dizer é que assim, se a mulher tem esse sonho, tem que correr atrás. Ver as possibilidades, entendeu? Ver né? todas as possibilidades, entendeu? Entender que às vezes também não é o momento. Não é o momento, não é igual criança quando você não dá um brinquedo. Ah, mas eu queria. Mas não era pra ser, não é tudo do jeito. É aquela coisa, é a maturidade. É entender que nem tudo é do jeito que a gente quer, entendeu? Nem tudo a gente pode comprar, entendeu? Não tem dinheiro no mundo que resolva. Você pode ter dinheiro para pagar os melhores médicos, os melhores exames, mas assim... Não é tudo. Não é tudo. E acreditar que vai dar certo, que dá. E assim... Realmente, Deus vai guiando a gente, vai dando força, a gente vai conhecendo histórias. Foi o que minha amiga falou, não existe sofrimento maior. Mas existe. Assim, o que ela passou com 9 meses, com certeza foi muito mais do que eu passei, tipo, com 4, 6 semanas, entendeu? Mas é saber confortar o outro. A gente escuta muito. Ah, acontece. Vai viajar, vai relaxar. Aí quando perdia, falava, vai passear, descansa. Não adianta, a mente não desliga. Você não consegue parar de pensar 3 buraquinhos vão sempre estar, na verdade 4, claro, né? exato. Eu falo, lá. Eu tenho uma filha, mas eu sou mãe de 4 crianças, exatamente. Sim. Uma vez uma pessoa me falou até, quando você for fazer oração, dá nome para essas... 2 eu sei que eram meninas. Dá nome para essas crianças neutro, tipo, um nome que dê para menina e menina para ele ser uma pessoa para você rezar por eles, entendeu? Porque eles existiram, eles existem, né? Não estão aqui, mas assim, eu só tenho, não agradecer, mas dizer que eu amadureci muito com isso tudo, entendeu? A vida tem outras prioridades agora. Eu queria, pra gente poder chegar agora ao final, que sua história é linda, eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres que estão passando por isso e às vezes acham que não é para ela a maternidade, acho que vai fortalecer. Mas eu queria que você olhasse para a câmera e você deixasse uma mensagem para a Estela e para suas estrelinhas. Para a Estela, quando crescer, poder assistir esse vídeo e falar assim, cara, olha a minha história. Porque é a história dela também. Sim. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para eles. Então, a Estela é tudo na minha vida. Eu falo que ela é maravilhosa porque ela mudou a minha vida. Se eu não tivesse ela hoje em dia, eu não sei o que seria de mim, não. Mas assim, eu lutei muito pra ser sua mãe, Estela. Você pode ter certeza que eu te amo, assim, incondicionalmente. Não sou aquela mãe que fica com ela o dia inteiro, porque eu quero dar o melhor pra ela, entendeu? Ela sabe disso, mas assim, ela é o amor da minha vida, ela transformou a minha família. Ela hoje, assim, o meu pai sempre trabalhou muito, 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 e não foi um pai presente todos os dias para dar o melhor pra gente, pra mim e pros meus irmãos. E hoje, ele faz o que ele faz com a Estela, eu consigo sentir que ele queria ter feito por mim, pelos meus irmãos, entendeu? Então, assim, eu tô vendo meu pai ser o melhor avô do mundo para minha filha, com certeza para compensar a ausência. O meu marido, assim, o melhor pai do mundo. É lindo de ver, sabe? Uma criança tão pequena transformando tanta gente, sabe? E eu ficaria, assim, arrasada de não poder viver isso na minha vida. Então, é o que eu tenho para dizer, é isso. Ela vai um dia assistir com certeza, saber que eu lutei, que eu não desisti e que ela é a alegria da minha vida. Ai, que lindo. Paulina, eu queria muito te agradecer. Imagina! Por você ter vindo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Você vai ficar sabendo, porque mulheres vão chegar até você e vão falar, olha, eu te assisti, eu não desisti. E daqui uns anos vai falar assim, olha, eu não desisti, tá aqui hoje. Eu tô também com a minha Estela, com o meu bebê. Exatamente. E eu pude ver que não dava para desistir. Tinha que tentar de alguma forma. Eu nunca desisti de nada na minha vida. Não ia ser agora, não, que eu ia desistir. Não, nunca. Jamais. Lindo. Sua história é inspiradora.
Eu queria te presentear com um mimo que a Obrigada. nossa parceira Ateliê Encanto mandou para você. Tá? E com uma orquídea, que é o símbolo do programa, por ser algo único. A orquídea ela tem um miolinho dela, não é possível ser reproduzido, mesmo em sequência, cada uma é única. Assim como cada história que vai passar por aqui, assim como a sua, então queria que você levasse de presente. Tá? Muito obrigada. Sucesso. Obrigada. Você que assistiu até aqui e conhece uma história emocionante e inspiradora como a que acabamos de contar, escreve aqui pra gente. Vai ser um prazer dar voz a tantas outras mulheres que ainda têm suas histórias desconhecidas. E se você gostou, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa assistir e segue a gente no Instagram. E se inscreva no canal. É importante cada uma dessas ações para esse movimento crescer e alcançar muitas outras pessoas. E se você que está assistindo quer apoiar e patrocinar o Identidade Elas, vincular a sua empresa ou negócio a algo tão transformador e especial, é só mandar uma mensagem. Nos vemos no próximo episódio do Identidade Elas. Até lá!